Fala galera, boa noite. Mais um vídeo do site empacado.com.br e hoje o que a gente vai fazer é dar continuidade ao nosso mini curso de jQuery. E nessa terceira aula a gente vai colocar em prática tudo que já aprendemos e também vamos estudar um pouquinho de eventos no jQuery. Então, como essa aula vai ser totalmente prática, eu já vou partir aqui de um documento HTML criado no site jsbin.com. Esse site é muito interessante, ele oferece uma plataforma de edição que funciona da seguinte maneira. Do seu lado esquerdo você tem o código HTML e do seu lado direito você tem o preview em tempo real. E se eu clicar em render aqui, ele vai vir somente para a página, somente para o resultado final do seu código. Então é muito interessante para a gente estar aprendendo. Nessa página HTML aqui, eu não fiz nada demais. Apenas criei uma div com o ID div botão, coloquei o estilo nela para que ela ficasse dessa cor, o texto centralizado e a div também centralizado. E eu linkei também o nosso arquivo jQuery aqui em cima, diretamente do site do Google, onde tem as bibliotecas, sem a necessidade de fazer o download. E o nosso script jQuery, você pode colocar aqui entre essas tags, ou você pode também linkar a um outro arquivo, como eu já disse na primeira aula, utilizando uma linha de código semelhante a essa, apenas mudando a propriedade src, que é de source, para o arquivo que você vai escrever os scripts. Aqui no caso eu não vou usar nenhum dos dois, somente porque o JSBin oferece uma ferramenta bem conveniente, que é você poder escrever todo o JavaScript aqui, que será carregado junto com a página. Então vamos lá. Como eu já expliquei para vocês, vamos iniciar um objeto jQuery, simplesmente colocando cifrão, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou colocar uma função do tipo anônima, que eu já expliquei para vocês, que eu quero que ele execute assim que a página for carregada. E dentro dessa função, eu vou selecionar a nossa div. Para isso eu abro mais um objeto jQuery e coloco o nosso ID, div botão. Já selecionei a div. E como o que a gente vai estudar hoje é eventos, eu vou colocar aqui o evento clique. E já vou explicar para vocês no instantinho. Vou abrir e fechar, parênteses, e aqui está o evento clique. Então, o que quer dizer esse nosso código jQuery? Até daqui para cá vocês já deveriam saber tudo, então só vou explicar o ponto clique. Ele aqui seleciona a nossa div botão e esse ponto clique está indicando um evento do jQuery, ou seja, quando ocorrer o clique, ele vai executar um determinado código que está aqui entre parênteses. Ou seja, o jQuery está alerta para o evento do clique no elemento que a gente selecionou, que no caso é a div. Então, quando eu clicar aqui, ele vai executar o código que está entre parênteses. E para demonstrar ele, eu vou só abrir um espaço aqui, eu vou criar uma função anônima, exatamente, aqui dentro. E essa função anônima, o que ele vai fazer é apenas emitir um alerta, escrito oi, ponto e vírgula, pronto. Eu vou renderizar e vou mostrar para vocês. Quando eu clicar, ele vai aparecer o alerta oi. Isso é um evento do jQuery. E se você vir aqui no site do jQuery e vir na documentação, você vai ver que existem diversos eventos que o jQuery suporta. Então, quando você tiver uma dúvida sobre qual determinado evento, qual é a sintaxe para determinado evento, é só vir aqui na busca do jQuery e digitar. Infelizmente é em inglês, que vai exigir um pouquinho mais. Eu vou mostrar mais alguns eventos para vocês que eu acho interessante. Outro evento interessante também é o double click, ou seja, 2 cliques. Basta você colocar DBL aqui, pronto. Vou renderizar, vou dar 2 cliques e ele abre a caixinha de diálogo. Outro evento interessante também é o mouse enter, que ele vai executar a caixa de diálogo sempre que o mouse entrar na div. E também o mouse leave.
que ele vai executar a caixinha de diálogo quando eu tiro o mouse da div. Então, o nosso próximo exemplo é o menu drop-down. Ele já está aqui construído em HTML e CSS. Ele foi construído da seguinte maneira. Trata-se de uma lista não ordenada com 2 itens. Cada item refere-se a uma coluna. E no primeiro item, ele tem apenas um link que não leva a nada. No segundo item, ele tem um link que não leva a nada e também uma lista não ordenada, que trata-se de uma lista não ordenada dos subitens. Então, o que a gente quer que o jQuery faça aqui é que quando passe o mouse por cima do item 2, ele exiba a lista não ordenada correspondente aos subitens deste item. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no CSS e colocar a propriedade displayNone, para que ele fique escondido por padrão os subitens. Vamos lá, vamos para o JavaScript. Então, vamos abrir aqui uma instância do jQuery, criar uma função do tipo anônima, e agora nós devemos selecionar os itens principais do menu. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar primeiro a lista não ordenada, e eu quero que ele selecione os itens dessa lista, ou seja, listing item, que são as tags LI. Pronto, agora eu já selecionei esses 2 itens. E eu quero que o evento que a gente vai usar é o hover. O hover funciona da seguinte maneira. Ele vai ter espaço para 2 funções. Eu vou só escrever aqui, deixa eu esconder o HTML para facilitar por um segundo. Ele vai ter a função 1 aqui e a função 2 aqui. A função 1 será executada quando eu passar o mouse por cima. Enquanto eu estiver com o mouse dentro, e quando eu tirar o mouse, ele vai executar a função 2. Ou seja, a função 1, a gente tem que fazer com que o jQuery exiba os subitens. E a função 2, que esconda eles. Então, vou só abrir um espaço aqui. Pronto. A função 1 vai ser uma função do tipo anônima, novamente. Para selecionar o submenu, eu vou abrir aqui rapidinho o HTML e o JavaScript das 2 telas. Vou tirar essa palavrinha aqui, função 2, essa vírgula. Então, beleza. Então, aqui nessa função que a gente quer que faça, primeiramente tem que selecionar o submenu. Para selecionar o submenu, eu vou explicar para vocês um novo artifício do jQuery, que é esse seletor, diz. O que esse seletor faz? Ele seleciona o elemento pi selecionado. O que é isso? Aqui, a gente está pedindo para ele selecionar cada um desses elementos. Então, quando a gente passa o mouse em cima de cada um desses elementos, ele vai sofrer as funções que está aqui dentro, certo? Então, o diz, o que ele faz é selecionar este elemento que já foi selecionado. Então, quando você passa o mouse aqui por cima, ele está sofrendo essas funções. E nessa função tem o select diz. Então, ele vai selecionar este item que está já selecionado, que já foi selecionado antes. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, diz hide, o que ele vai fazer é esconder o próprio elemento, certo? Porque essas ações estão sendo executadas quando a gente passa o mouse aqui por cima, devido ao primeiro seletor. E esse segundo seletor diz que eu quero que esses próprios elementos sejam escondidos. Então você vê que eles são escondidos. Vou atualizar a página para ele mostrar de novo os elementos. Pronto. Então, o diz seleciona o elemento pi. E para a gente selecionar o submenu, eu vou usar essa sintaxe. E o que ele faz com isso? E vou mudar de hide para show. E o que ele faz com isso é selecionar os elementos ul que está dentro do diz. E o diz é cada item dessa ul aqui, conforme a gente já definiu aqui em cima, não é? Então o que ele vai fazer quando eu passar por cima é exibir o submenu.
Eu vou aqui, para ficar mais bonito, eu vou falar para ele escorregar para baixo, e não só exibir, com uma velocidade de 100 milissegundos. Ops, 1000 não, 100. Pronto, agora ele escorrega para baixo, fica mais bonito. E agora a gente insere a segunda função, que é quando o mouse sair. A gente vai usar o mesmo seletor, e como eu quero que ele esconda o submenu, eu vou usar o mesmo seletor. Em vez de slide down, vai ser slide up. Uma velocidade de 1000. Ah, sim, esqueci de declarar a função. São duas funções, uma para quando o mouse entra e outra para quando o mouse sai. E agora sim. Vamos agora rapidamente para um terceiro exemplo. Foi uma galeria que eu criei, também um tutorial. E aqui o que acontece, quando você passa o mouse por cima, surge essa lupa bem bonita. E como que é feito isso? Vocês vão realmente se impressionar com a simplicidade disso. Bom, o primeiro que acontece é que tem duas imagens. A da lupa, com o fundo preto, e a imagem exibida na galeria. E quando eu passo o mouse por cima, o que acontece é que são duas imagens, né? Uma em cima da outra. A lupa está embaixo e a imagem que eu quero que apareça está em cima. Quando eu passo o mouse por cima, o jQuery aplica um fade na imagem de cima para que assim apareça a lupa embaixo. Como que isso é feito? Aqui no código, eu seleciono as divs que tem a classe imagem, que são essas divs aqui, e quando o evento mouse over, que é quando eu passo o mouse por cima, acontece, eu seleciono novamente este próprio item, e eu seleciono o filho dele. Para isso eu uso esse recurso escrito children, e o filho dele é a imagem que está aqui, que está sendo exibida, que no caso é esta imagem aqui. E eu quero que essa imagem sofra um fade, uma velocidade rápida, para 60%. E no evento mouse leave, quando eu tiro o mouse, eu quero que, novamente, a imagem, né? Para isso eu uso this children, porque o this é a div que tem essa borda aqui, e o filho dela é a imagem. E eu quero que ele sofra um fade também, só que para 1, que é 100%. Ou seja, quando eu passo o mouse por cima, a imagem que está em cima vai para 60% de opacidade. Quando eu tiro o mouse, ela volta para 100%. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas vamos falar um pouquinho sobre Ajax. E, por favor, clique em gostei embaixo do vídeo. Também se inscreva no nosso canal para receber as atualizações. Tchau, tchau.